Good evening, everyone. Thanks so much for coming to our special talk today with Divaldo Franco. My name is Stephen. I'm the coordinator of the Spiritist Society of Ireland, and it's a pleasure to me having you here with us, and I hope you enjoy. And we are doing our best in order to give you the best about the Spiritism teachings. Okay? So I'd like to start with our prayer, and our friend Luanda, she's gonna conduct this prayer. Okay? Thank you. So let's try to concentrate, closing our eyes. Try to feel as comfortable as possible in your seat. Asking God to be with us today, illuminating this entire room, illuminating Divaldo, in order to give us the teachings He has especially prepared for us. Let's feel the presence of our mentors, of our guardian angels, helping us to assimilating all words He's going to present to us. So be it. Thank God. Thank you, Luanda. So let me introduce Mr. Divaldo Franco. Divaldo Franco is a prominent Spiritist speaker and medium. He is currently the most representative figure of Spiritism worldwide, with more than 200 books psychographed, also known as automatic reading. Of those, approximately 100 have been translated into 15 different languages. Divaldo has administrated more than 10,000 lectures and conferences in more than 300 cities worldwide. Dr. Franco has also spoken 7 times for the United Nations, 4 times in the New York headquarters, and much more. Dr. Franco has been recognized with 570 honors from around the world. Among these many honors, some stand out: the degree of Doctor of Humanities Honoris Causa in Spiritual and Psychic Sciences from the International College of Psych and Spiritual Sciences and from the Government of Montreal, Province of Quebec, in Canada. The degree of Doctor of Parapsychology Honoris Causa from Siberian University in Illinois. The degree of Doctor Honoris Causa from the University of Bahia. More than 217 spiritual writers have authored messages through his channeling. Perhaps the most impressive fact of Mr. Franco's accomplishments as a medium and writer is that his works have sold an impressive amount of 7 million copies, and all of its proceeds go into helping maintain Mansão do Caminho, or Mansion of the Way, which was established to provide housing and care for orphaned children in Salvador, Bahia, through a system of foster homes. Ladies and gentlemen, let me introduce you Mr. Divaldo Franco and her translator, Anna Sinclair. Thank you. Senhoras e senhores, boa tarde. Ladies and gentlemen, good evening. É um grande prazer estarmos novamente em Dublin, It's a great pleasure to be once again in Dublin, especialmente para discutirmos um tema de grande atualidade. especially because we're going to talk about a very up-to-date subject. Vivemos a época da comunicação virtual For we live in times of virtual communication, e estamos preparando-nos para a comunicação mental. and we are preparing for the time of mental communication. O tema nosso reservado é mediunidade, Our theme that has been chosen is mediumship, desafios e bênçãos. challenges and blessings. Desde o processo antropossócio-psicológico da evolução, Since the process of the socio-psychological process of evolution, em épocas muito recuadas, a very long time ago, que o ser humano apresentou paranormalidade. since those days, humanity has presented paranormality. Nas pesquisas fósseis,
In the research of the Os fossils, paleontólogos encontraram nas cavernas the paleontologists found in the caves a documentação hábil a respeito das comunicações dos espíritos, they found communications regarding how people communicated with the spirits com as criaturas humanas. and how the spirits communicated with E humans. foi graças a essas comunicações And it was thanks to this type of communication que surgiram os rituais a respeito da morte. that rituals regarding death began. Através dos séculos, As the centuries went past, indivíduos portadores de paranormalidade those people who had paranormality demonstraram que a vida não se encerra no túmulo. demonstrated that life does not end at the coffin. E por isso, na cultura do passado, And that is why in the culture of the os past, grandes estudiosos dos chamados mistérios those people who studied what they call the great mysteries, apresentavam a religião sob dois aspectos. they presented religion under two aspects. O aspecto esotérico, The exoteric aspect que era reservado aos iniciados, that was reserved for the initiates, e o aspecto exotérico, and the exoteric one, cheio de símbolos para as grandes massas. full of symbols, and it was for all the masses. Jesus foi possivelmente o grande desvelador desses enigmas. And Jesus was perhaps the great revealer of these secrets, Porque se utilizando de parábolas, because by using parables, ele procurou deixar um legado notável para a humanidade. he left a very important legacy for humanity. E sendo o mais notável médium que jamais existiu, And being the most important medium that existed, ele demonstrou que a vida nunca se extingue no túmulo. he showed that life never ends at the grave. E todos aqueles valores de que ele era constituído, And all those values that he had, ele disse aos seus discípulos para que continuassem. he told his disciples to carry on with them. À medida que a doutrina cristã se espalhou sobre a terra, And as the Christian doctrine spread around the earth, a faculdade mediúnica contribuiu grandemente para isso. the mediumship faculty contributed greatly towards this. Somente que naquela época era considerada um dom, Except that in those days it was called a gift, uma concessão divina, a divine concession, um prodígio a prodigy, ou um milagre. or a miracle. Através dos anos da Idade Média, Through the Middle Ages, a ignorância da época the ignorance of those days, estabeleceu que se tratava de uma intervenção demoníaca. they said it was an intervention by the devil. E tivemos o período das bruxas, And we had the time of the witches, das fogueiras of the being burnt at the stake, e da dominação arbitrária da ignorância sobre os fatos. and the arbitrary domination of ignorance over facts. No século XIX, In the 19th century, no período de 1880, 1890, around 1880, 1890, com as grandes pesquisas da fisiologia na Universidade de Paris, with the great research carried out in the University of Paris regarding physiology, a ciência começou a penetrar melhor no cérebro humano. science was able to start penetrating better into the human brain. E graças à hipnose, And thanks to hypnosis, os investigadores descobriram o subconsciente humano. the investigators discovered the human subconscious. Logo depois, Freud daria sua contribuição, Then Freud would give his contribution, explicando que existe uma área no cérebro explaining that there is a region of the brain onde estão arquivadas todas as informações, where all the information is filed away, e a essa área ele deu o nome de inconsciente. and he called this area the unconscious. Por volta de 1895, Around 1895, Carl Gustav Jung, Carl Gustav Jung, o neuropsiquiatra suíço, the Swiss neuropsychiatrist, percebeu que este inconsciente era muito valioso he realized that this unconscious was very important, e apresentava-se sob dois aspectos: and it was presented under two aspects: o inconsciente individual, the individual unconscious, que são as lembranças de toda a existência humana, which are the memories of all the human e o existence, inconsciente coletivo, and the collective unconscious, que são os arquétipos da humanidade de todos os tempos. that are the archetypes of humanity of all time. Naquele período,
In those days, As observações científicas eram muito embrionárias. the scientific observations were still in their infancy, E a intolerância científica and scientific intolerance estabeleceu que a mediunidade established that mediumship era um transtorno mental. was a mental disturbance, Os médiuns seriam histéricos, and that mediums were hysterical people, esquizofrênicos or schizophrenic, ou portadores de distúrbio de comportamento. or those people had some kind of behavioral disturbance. Mas à medida que a cultura se desenvolveu no século XX, But as culture developed in the 20th century, as experiências dos estados alterados de consciência, the experiments with the altered states of consciousness, graças a drogas psicodélicas thanks to the psychedelic drugs, ou a reflexões profundas que levavam ao êxtase, or because of deep reflections that took leading people into ecstasies, abriram espaço especial para a mediunidade. these opened up a special space for mediumship. E por volta de 1975, nos Estados Unidos, And around 1975 in the United States, surgiu a psicologia transpessoal. transpersonal psychology was born. Até aquele momento, Until then, a psicologia apresentava-se em 3 escolas. psychology was presenting themselves in 3 different schools. A escola behaviorista, The behaviorist one, a humanista the humanist one, e a psicanálise. and psychoanalysis. A partir de então, As from then, os cientistas constataram the scientists realized que a criatura humana não é apenas o corpo de que se utiliza, that human beings are not just the body that they use, é uma psique but that they are a psyche de natureza imortal. that is of an immortal nature. Os estudos em torno da consciência And the studies around consciousness aprofundaram-se went deeper, e novas investigações abriram espaço and new research was begun para o denominado superconsciente. in which they found the superconscious. Desde que nós temos o inconsciente, And since we have the unconscious, que são os nossos arquivos, which are our files, nós temos o superconsciente, but we also have our superconscious, que é a área dos acontecimentos futuros. which is the area of future events. A psicologia chamada quarta força And in psychology, they call it the fourth strength. procurou demonstrar que a imortalidade da alma é um fato científico, And it tried to show that the immortality of the soul is a scientific fact. não é uma crença religiosa, It's not a religious belief, nem uma superstição. neither is it a superstition. E o mais fantástico, And what's most interesting, há 2 anos, 2 years ago, a Associação de Psiquiatria Norte-Americana the American Association of Psychiatry demonstrou que o transe demonstrated that trance não é patológico. is not pathological. É um estado alterado de consciência It's an altered state of consciousness que deve ser estudado. that needs to be researched. E aquilo que antes era considerado de natureza patológica And that which in the past was considered of a pathological nature passou a ter um caráter de paranormal. was started to be seen as something paranormal. E o Código das Doenças da Organização Mundial de Saúde And the Code of Disease of the World Health Organization retirou a cláusula que considerava psicopatas took away the clause that considered as psychopaths todos aqueles que entravam em transe. all those who went into trance. Era a mediunidade So it was mediumship sendo aceita cientificamente. being accepted scientifically. Mas tudo isso nós devemos a Allan Kardec, But all this we owe it to Allan Kardec, o grande investigador francês the great French researcher que estudou a mediunidade that studied mediumship. e tirou toda a indumentária mitológica, And he removed all the mythological droppings, as superstições que a envolviam, all the superstitions that surrounded it. esclarecendo And he clarified que a mediunidade é uma faculdade orgânica that mediumship is an organic faculty que todos nós possuímos. that we all have, Ela se apresenta sob 2 aspectos: and is presented under 2 de aspects efeitos intelectuais of intellectual e effects de efeitos físicos. and of physical E effects. se apresenta também sob 2 condições: And it also is presented under 2 conditions. quando ela irrompe de uma maneira intempestiva When it erupts in an intempestive way, e quando apenas ela tem sinais muito sutis. and when it has very subtle signs. Demonstrou Allan Kardec Allan Kardec demonstrated que através do exercício
that through exercise da meditação, of meditation, da análise profunda do ser, of deep self-analysis, todos podemos entrar em contato com o mundo espiritual. everybody can enter in contact with the spiritual world. Não é privilégio de ninguém. It's not a privilege for a few. A mediunidade tem sido dos veículos grandiosos para a cultura da humanidade. For mediumship has been one of the great ways that culture has evolved. A Bíblia está repleta de fenômenos mediúnicos. The Bible is full of mediumistic phenomena. No Velho Testamento, In the Old Testament, nós temos os profetas, we have the prophets que eram médiuns de pré-cognição. that were mediums who had the ability to tell the future. No Novo Testamento, In the New Testament, nós temos os fenômenos notáveis de Jesus Cristo. we have the incredible features, the events of Jesus Christ. E um deles, mais em particular, And one of them most in particular, que contribui imensamente para a psiquiatria, that contributes greatly towards psychiatry, é aquele que diz respeito às obsessões. is that one that speaks about obsessions. Quando no Evangelho aparecem os portadores de demônios, When in the text people appear that are possessed by devils. pessoas atormentadas, These are tormented people. e que Jesus liberta daquelas aflições psicopatológicas. And Jesus frees these people from these psychopathological problems. Caberia ao Espiritismo mais tarde It would be up to Spiritism later dizer com toda segurança: to say very safely, nem toda loucura é loucura. not every madness is madness. Muitas vezes tratam-se de obsessões. Many times there are cases of obsession. Equivale dizer da interferência de espíritos em nossa conduta. That's what I mean is the interference of spirits in our behavior. O médium não é um privilegiado. For the medium is not somebody who is privileged. É o portador de uma antena parafísica It's somebody who has a paraphysic antenna que entra em contato com outra dimensão that is able to contact another dimension e que decodifica as informações dessa área, and who is able to decodify the information coming from this other area trazendo-as para o nosso cotidiano. and to bring it into our daily lives. Dentro da história, In history, há momentos notáveis de mediunidade. there are many famous moments of mediumship. Dante Alighieri, por exemplo, For example, Dante Alighieri morreu no ano de 1324 died in 1324 e havia deixado a Divina Comédia, and he had left the Divine Comedy, a notável obra do século XIV, the famous work of the 14th century que até hoje nos deslumbra. that until today surprises us. Um mês depois de morto, A month after he was dead, o filho dele, de nome Jacopo, his son called Jacopo teve um sonho. had a dream, Nesse sonho, o pai lhe apareceu and in this dream his father appeared to him e disse-lhe que a Divina Comédia não estava totalmente concluída. and he said that the Divine Comedy was not totally finished. A parte final The final part encontrava-se num cofre que ele deixou na sala de jantar da sua casa. was in a safe that he had left in the dining room in his house. Então Dante pedia que no dia seguinte ele chamasse o seu advogado, So Dante asked him that the next day he should call his solicitor ambos fossem à residência and that they both go to this house e lá encontrariam a parte mais bela, and that there they would find the most beautiful part, a que diz respeito ao céu. the part that talks about heaven. Como nós recordamos, As we remember, a Divina Comédia está dividida em 3 partes. the Divine Comedy is divided into 3 É a parts. viagem psíquica de Dante ao inferno, It's Dante's psychic travels to ao the purgatório, to hell, to purgatory, conduzido pelo espírito do poeta latino Virgílio, conducted by the spirit, the Latin poet spirit Virgil. mas tem a parte mais bela, But the more beautiful part que é o céu. is heaven. Quando ele vai conduzido pela sua noiva platônica Beatriz. When he is conducted by his platonic girlfriend Beatrice. Mas para que nós pudéssemos conhecer esta parte, But in order for us to know this bit, ele veio em espírito pedir ao filho que fosse procurá-la. he came in spirit to ask his son to go and search for this bit. Quando Jacopo acordou,
When Jacopo woke up, ainda viu a figura do pai diluindo-se diante dos seus olhos. he could still see the figure of his father disappearing in front of his eyes. Pela manhã ele foi à casa do advogado And in the morning he went to the solicitor's house, e ambos foram à residência em que o pai viveu. and they both went to the house where the father had lived. Encontraram o cofre They found the safe, e dentro dele and inside it, os 12 cantos do céu. the 12 songs of heaven. Hoje a Divina Comédia está completa Nowadays, the Divine Comedy is complete graças a este fenômeno mediúnico. thanks to this mediumistic phenomenon. É de uma forma tão fascinante It's so fascinating que não existe uma explicação senão a da mediunidade. that there is no explanation for it except for mediumship, Porque somente o autor sabia onde deixara aqueles últimos cantos. because only the author knew where those last songs were left. Mas na madrugada de 19 para 20 de fevereiro de 1939, But in the morning of the dawn between the 19th and 20th of February of 1939, o cardeal Eugênio Pacelli Cardinal Eugenio Pacelli estava orando na sua capela. was praying in his chapel. Aqueles eram dias muito tormentosos para a humanidade. Those were very tormentous days for humanity. O Papa Pio XI havia morrido The Pope Pius XI had died, e os cardeais encontravam-se em Roma. and the cardinals were in Rome. Eugênio Pacelli Eugenio Pacelli era diplomata da Santa Sé was a diplomat of the Vatican, e até pouco tempo estivera na Alemanha, and recently before that, he had been in Germany, na chancelaria de Munique. in the chancellery in Munich. Era um homem tão importante He was such an important man que o direito canônico da Igreja Católica atual that the canon laws of the Catholic Church nowadays foi escrito por ele. were written by him. Era um homem muito austero He was a very austere man, e estava angustiado. and he was tormented. De repente ele levantou a cabeça dentro do seu quarto And suddenly he raised his head in his room, e viu na porta de entrada and he saw at the entrance of the door, o Papa Pio X, que estava morto. he saw Pope Pius X, who was Ele dead. teve uma surpresa He was surprised, e deixou escapulir a palavra and he let a certain word out. santidade. He said, Your Holiness. O Espírito lhe respondeu: And the Spirit replied, eu não sou santidade. he says, I am not your holiness, Eu sou teu irmão I am your brother. e venho dizer-te And I come to tell you que Jesus deseja que tu sejas Papa. that Jesus wants you to be the Pope. A humanidade vai passar um período muito negro For humanity will go through a very dark period. e Jesus deseja que o seu rebanho And Jesus wants his flock seja conduzido por uma pessoa generosa. to be conducted by a generous person. Ele pede que tu protejas o rebanho, And he asks you to protect his flock, que sejas benigno, that you be good, que tenhas compaixão. that you have compassion. O Papa se comove And the Pope is moved porque é um diálogo de duas pessoas vivas. because it's a dialogue of two living people. E então lhe diz: And then he says, mas eu não mereço ser Papa. but I don't deserve to be the Pope. E o Espírito responde: tu serás Papa. And the Spirit replies, you will be the Pope, E desaparece. and disappears. Ele levantou-se, He stood up, saiu do Vaticano, do lado residencial, he left the residential area of the Vatican, desceu à Catedral Basílica de São Pedro, he went to St. Peter's Church, foi para os subterrâneos, and he went down to the subterraneous area onde estavam enterrados os papas. where the popes were interred. Diante do mausoléu do Papa Pio X, And in front of the mausoleum of the Pope Pius X, ele orou demoradamente. he prayed for a long time. E quando amanheceu o dia, And when the day was dawning, ele saiu do subterrâneo he came out from under there. e quando estava na igreja, And when he was in the church, um soldado suíço falou-lhe: a Swiss soldier said to him, Eminência, "The Eminence, por que está tão pálido? why are you looking so pale?" E ele respondeu: And he replied, eu acabo de conversar com o Papa Pio X. he says, "I've just been talking to the Pope
Pius X. O soldado lhe disse: And the soldier said to him, Mas Eminência, o Papa Pio X já morreu. but Eminence, Pope Pius X is dead. Ele respondeu assim: He says, I know, Foi ele que me tornou cardeal. because he made me into a cardinal. Ele veio dizer que eu serei Papa. And he came to tell me that I will be the Pope. Naquela mesma semana, That same week, ele foi eleito Papa Pio XII. he was elected as Pope Pius XII. No dia 1º de setembro daquele ano, On the 1st of September of that year, os russos invadiram a Polônia pelo norte. the Russians invaded Poland by the north. No dia 30, On the 30th, os alemães invadiram a Polônia pelo sul. the Germans invaded Poland by the south. Começou a Segunda Guerra Mundial. And the Second World War began. Foi a guerra mais cruel da humanidade. This was the most cruel war of humanity. Morreram mais de 50 milhões de pessoas. Over 50 million people died. E até hoje ainda sofremos as sequelas daquela calamidade. And until today, we are suffering the consequences of that calamity. Pio XII manteve-se como Papa. And Pius XII, he maintained himself as a pope. E depois que ele morreu, And after he died, quando a igreja quis torná-lo beato when the church wanted to beatify him para poder santificá-lo, so that he could become a saint, surgiu uma grande dúvida na história deste homem. a great doubt appeared about the history of this man. Os sionistas procuraram demonstrar The Zionists tried to demonstrate que ele havia colaborado de alguma forma para o Holocausto judeu. that he had contributed in some way with the Jewish Holocaust. Pelo menos ele não interferiu contra Hitler. At least he hadn't gone against Hitler. E no ano passado And last year, foi publicado um livro a book was published cujo título é O Papa de Hitler. which is called Hitler's Pope. Mas isto para nós é secundário. But for us, this is secondary. O importante The important thing é que o anúncio de Pio X dizendo que ele seria Papa is that the annunciation by Pius X saying he will be the Pope, tornou-se realidade, this became the reality, demonstrando a comunicação entre os espíritos demonstrating the communication between e the as spirits criaturas humanas. and between the spirits and humans. Normalmente se diz Normally you say que a Igreja Católica proíbe as comunicações espirituais. that the Catholic Church prohibits spiritual communications. Também se diz, They also say na área protestante, that in the Protestant Church que Moisés proibiu a comunicação dos espíritos. that Moses forbade people of communicating with the spirits. Em verdade, a Igreja Católica não proíbe a comunicação dos espíritos, But in reality, the Catholic Church does not prohibit communication with the spirits porque não tem condições para isso. because it can't do that. Porque não se pode daqui interferir no mundo espiritual. Because from here, we can't interfere in the spiritual world. O contrário, sim. The contrary, yes. E quando diz que a Igreja não aceita, And when I say the church does not accept, também não é verdade. this is not true either. Porque a vida de Joana d'Arc Because the life of Joan of era Arc uma vida de comunicação com os espíritos was a life of communication with spirits que se lhe apresentavam, that used to present themselves to her, que a ajudaram no fim da guerra that helped her at the end of the war, e que sempre estava com ela através de vozes. and who were always with her in the form of voices. Todos os santos mantiveram contato com os seres imortais. And all the saints had communications with the immortal beings. E quando os protestantes dizem And when the Protestants que Moisés say proibiu a comunicação dos espíritos, that Moses forbid us for communicating with the spirits, também não estão com a verdade. but this is also not true. Moisés não proibiu. For Moses did not forbid it. Não tem na Bíblia um momento em que ele haja proibido. There's no moment in the Bible in which he makes this prohibition. Ele proibiu o abuso que faziam com a mediunidade. What he did prohibit was the abuse of the use of mediumship. Os judeus haviam saído do Egito, For the Jews had left Egypt, em cujos templos a mediunidade era muito comum. and in the temples, mediumship was very common. E como estavam no deserto, And as they were in the desert, ficavam o tempo inteiro interrogando os they espíritos. spent all their time asking questions to the spirits, Curiosidades, curiosities, coisas fúteis. futile things. E Moisés proibiu And Moses prohibited o abuso, the abuse como é natural. as is natural. Sempre se proíbe o abuso do uso.
For we always must prohibit the abuse of the youth. E se nós nos lembrarmos do Evangelho de Jesus, And if we remember Jesus' gospel, quando o mestre estava no Monte Tabor, when the master was on Mount Tabor, ele se transfigurou he was transfigured diante de dois espíritos, in the presence of two spirits, Moisés Moses e Elias. and Elias. Moisés estava morto há mais de 900 anos Moses had been dead for over 900 years. e Elias fazia mais de 600 anos. 600. And Elias had been dead for over 600 years. Então se comunicaram. And they communicated. O que é isso? What's that? Era o fenômeno mediúnico de Jesus. This is Jesus' mediumistic phenomenon. Se Moisés houvesse proibido as comunicações, If Moses had prohibited communications, ele não viria, he wouldn't come. porque assim ele cancelava a proibição. Because if not, he would be going against his own prohibition. E o que é fascinante nesse momento And what's fascinating at that moment, é que Jesus desce do Monte Tabor, todo católico e protestante sabe disso, and that he comes down from Mount Tabor, and all Catholics and Protestants know that. e quando ele chega cá embaixo na planície, And when he comes down to the fields, um pai aflito vai até ele an afflicted father goes to him e diz: Senhor, and says, Lord, meu filho tem um espírito que o toma, my son has a spirit that takes him, que o faz convulsionar that gives him convulsions até babar sangue, until he is drooling blood, e ninguém consegue curá-lo. and nobody can cure him. Nem os teus discípulos conseguiram. Not even your disciples managed it. Jesus se aproximou do rapaz, And Jesus came to the young man que parecia estar numa crise epiléptica, that appeared to be in an epileptic crisis, e olhando durante a convulsão, and observing during the convulsion, Jesus diz: Jesus said, Espírito imundo, it says, a dirty spirit, sai dele, leave him, eu te ordeno. I order you. E o rapaz ficou curado naquela hora, And the young man was cured at that moment, e ele o devolveu a seu pai. and he returned him to his father. Então os discípulos ficaram enciumados So then the disciples, they were jealous, e perguntaram-lhe: and they asked him, Como é que tu conseguiste e nós não conseguimos? how comes did you manage to do this and we Ele deu didn't? uma resposta fascinante. And he gave a fascinating Para reply. esta classe de espíritos, Says, for this class of spirit, são necessários jejum e oração. we need to fast and pray. Quer dizer que existem espíritos de outras classes. That means that there must be spirits of a different type. Para aquele tipo, For that type, era necessário jejum e oração. you needed prayer and fasting. Que fizeram as religiões dessas palavras? So what did religions do with these words? Decretaram o jejum do estômago. They talked about fasting for the stomach. E muita gente até hoje jejua. And many people until today do fast. Eu tenho um amigo que jejua toda sexta-feira. I have a friend that fasts every Friday. Ele é muito supersticioso He's very superstitious. e diz que sexta-feira é dia forte. And he says that Friday is a strong day. Então ele jejua para ele ficar fraco. And so he fasts so that he will be weak. O jejum a que Jesus se referia But the fasting that Jesus não era do alimento material. was talking about was not of the material food. Era um jejum muito mais difícil. It was a much harder type of O fasting. jejum moral, It was a moral fasting aos vícios, of vices, abster-se das más qualidades, to abstain from bad qualities para poder ter força magnética in order to have magnetic force, de expulsar os espíritos inferiores. in order to be able to remove the inferior spirits. E a oração? And prayer. Criaram várias orações They created many prayers que nós memorizamos that we memorize, e dizemos sem nenhuma emoção. and we say them all without any emotion. Eu nasci numa cidade do interior no Brasil, I was born in a little country, a town in the countryside in Brazil, onde havia predominância da religião católica. where people were predominantly Catholic, E as senhoras se reuniam à tarde para rezar. and the ladies would meet in the afternoon to pray. Eu era criança I was a child, e ia também. and I would go as well. E até hoje eu me lembro And until today I remember da futilidade daquelas preces. of the futility of these prayers, Porque pegava o terço because they got the rosary, e uma delas dizia: and one of them would say, Pai nosso que estás nos céus,
Our Father who art in heaven. Olha como vai Dona Fulana, venha a nós, ao vosso reino. Oh, look at the ladies outside the window. Oh, come to us, your kingdom. E tudo o que ia acontecendo, And everything that was happening, ela introduzia na prece. she would introduce to the prayer. A prece era mais uma recreação de maledicência So the prayer was more of an opportunity to be gossiping about others do que de comunhão com Deus. rather than being in communion with God. Mas Jesus recomendou orar. But Jesus recommended we pray. O verbo orar The verb to pray vem do latim comes from Latin. os ores, That's in Portuguese. Os orem. boca. That means mouth. Orar So to pray é abrir a boca da alma is to open the mouth of the soul para esvaziar-se do ego to be emptied of your ego e plenificar-se de Deus. and be fulfilled with God. Então, muito curiosamente, So very interestingly, em português a palavra oração the word in Portuguese for prayer, which is oração, significa atividade, means an activity, ação. an action. E foi por isso que Gandhi disse: And that is why Gandhi said, as mãos que trabalham no bem the hands that work in goodness são mais santas do que os lábios que oram. are more saintly than the lips that pray. Leon Tolstói, Leon Tolstoy, o grande escritor russo, the famous Russian writer, narra uma pequena história tells a little story de que um camponês estava trabalhando that a man was working in the field quando passou um sacerdote when a priest passed e disse-lhe: Mujike, and said, Mujik, abandona o arado e vem comigo orar. leave your instruments, your agricultural instruments, and come and pray with me. E o camponês respondeu: And the laborer of the field said, eu não posso, I can't, eu estou arando. for I am plowing the field. Ao que ele respondeu: And he replied, e fazes bem, you're doing a good job, porque arar because to plow é orar. is to pray. A verdadeira oração For true prayer são os nossos atos morais are our moral actions dedicados ao bem. dedicated to goodness. Isso nos dá força moral And this gives us moral strength para enfrentarmos os espíritos perversos, in order to face the perverse que eram spirits, chamados demônios, which were called devils, aqueles que perturbam as criaturas humanas. those that disturb human beings. Foi Allan Kardec It was Allan Kardec quem deu dignidade à mediunidade. who gave mediumship dignity. Ele disse que nós temos vários desafios quando somos médiuns. And he says that we have many challenges when we are mediums. E como todos somos médiuns, And as we are all mediums, ostensivos ou naturais, either ostensibly or naturally, deveremos enfrentar esses desafios we must face these challenges com os recursos que ele estabeleceu no livro dos médiuns. with the resources that he gave us in the Medium's book. Quais são esses recursos? So what are these resources? Uma vida moral saudável. A moral life that is a healthy one. Mas por quê? Why? Porque uma pessoa saudável convive com outras igualmente saudáveis. For a healthy person will normally be together with other equally healthy people. Uma pessoa que tem uma vida moral saudável A person who has a healthy moral life atrai os espíritos nobres. attracts noble spirits. Uma pessoa que tem uma vida sensualista, But a person who has a sensualist vulgar, life, a vulgar life, caracterizada pelas paixões, characterized by passions, atrai os espíritos equivalentes. will attract spirits of equal level. E como nós vivemos no universo de ondas, And as we live in a universe of de waves, mentes, of minds, de ideias, of de ideas, pensamentos, of thoughts, como assinalava Albert Einstein, as already said by Albert Einstein, nós atraímos os seres espirituais pelo nosso pensamento we attract the spiritual beings by our thoughts e pela nossa conduta moral. and by our moral behavior. Aliás, no Brasil nós temos um ditado popular que diz: Actually, in Brazil we have a popular saying that goes, I don't know if you want to dize-me com translate. quem andas Tell me who you walk with, e eu te direi quem és. and I will tell you who you are. No nosso caso diríamos: In my case, I would say, dize-me quem és tell me who you are, e eu te direi com quem andas. and I will tell you who you walk with. Então a mediunidade nos pede uma vida de disciplinas morais So mediumship asks us for a life of moral discipline para nos tornarmos instrumentos dos espíritos bons in order to become the instruments to the good spirits e realizarmos atividades dignificantes.
and to carry out dignifying activities. Mas não é apenas tese do Espiritismo. But this is not just a thesis of Spiritism. Quando surgiu a parapsicologia, When parapsychology was born em 1932, in 1932, apresentada por um grande psicólogo dos Estados Unidos, presented by a great American psychologist, estabelecia uma ética ethics were established através da qual os espíritos se comunicavam through which spirits could communicate conforme a conduta moral dos indivíduos humanos. according to the moral conduct of the human beings. Nos anos 50, In the 1950s, com a evolução da física quântica, with the evolution of quantum physics, surgiu a psicotrônica, psychotronics were born, uma outra nova ciência. a new science, E mais tarde, and later, a psicobiofísica, psychobiophysics, porque os cientistas constataram because the scientists realized que além da mediunidade, that beyond mediumship, nós somos um dínamo gerador de energia. we are a dynamo that generates energies. Tanto captamos We can capture them, como transmitimos energia. and we can also transmit energy. Nós aqui brasileiros conhecemos um fato muito curioso We Brazilians, we know about a very interesting fact, que se chama o olhado. which is called the evil eye. Pessoas que têm um olho que seca a pimenteira. These are people who, with their eyes, they can dry up a plant. Eu era colecionador de violetas dos Alpes. I used to collect violets from the Alps. É uma flor miúda. It's a tiny little flower, E eu tinha uma amiga que também era colecionadora. and I had a friend that also collected these flowers. E o prazer de todo colecionador And the pleasure of every collector é provocar inveja no outro. is to cause jealousy in others, Ter algo que o outro não tem. to have something the other one doesn't have. Eu tinha uma amiga do Rio de Janeiro I had a friend in Rio de Janeiro que era suíça. who was from Switzerland, E ela sempre me falava de uma flor dos Alpes, and she always spoke to me about a flower in the Alps, o Edelweiss. the Edelweiss. E uma vez que ela voltou da Suíça, And once when she came back from Switzerland, ela me levou um Edelweiss, she brought me some Edelweiss, uma planta. a plant, E eu levei para o meu jardim de inverno. and I took it to my conservatory. Como eu vivo no clima tropical, As I live in a tropical eu climate, colocava gelo, I used to put ice, colocava adubo químico. I used to put all kinds of fertilizers, E o meu Edelweiss era a minha vida. and my Edelweiss was my life. Então, certo dia, eu convidei a minha amiga para ver a minha coleção. So one day I invited my friend to come and see my collection. Ela veio. She came, E eu deixei a Edelweiss lá longe. but I put the Edelweiss well away, E ela chegou e disse, eu tenho esta. and she'd come and she'd say, I got this one, Eu tenho esta. and I have that one. Eu tinha umas violetas dobradas. I had some double violets. E ela, eu também tenho. She said, I have these as well. E eu rindo de prazer até a hora do Edelweiss. And I was laughing with pleasure until she got angry with Porque eu me. era o único brasileiro que tinha uma planta de inverno nos trópicos. Because I was the only Brazilian person with a winter flower in the tropics. Quando ela chegou no Edelweiss, When she got to the Edelweiss, ela olhou, é uma flor delicada. it's a very delicate little flower. E ela fez assim, o que é isto? And she looked and said, what's this? Eu disse, é o Edelweiss. I said, oh, this is my Edelweiss. Ela disse, meu Deus, She said, goodness me, eu não tenho. I don't have this one. E eu disse, que pena. I said, oh, so sorry. Saímos dali, fomos tomar café. We went out for a coffee, E quando eu a levei até a porta de saída, and as I was taking her to the door to leave, ela me disse, she said, Divaldo, eu quero lhe dar uma notícia. I said, Divaldo, I want to give you some news. Vá olhar o seu Edelweiss. Go and have a look at your Edelweiss. Eu perguntei, mas por quê? I said, why? Porque tudo quanto eu olho, eu mato. She said, because everything that I stare at, I kill. Mas eu não acredito em superstição. But I'm not superstitious. Os espíritas somos pessoas lógicas, So spiritists, we are logical people. We racionais, are rational. que só aceitamos o que os fatos comprovam. And we will only accept what the facts show E não us. acreditava em mal olhado, I didn't believe in the evil eye. mas por via das dúvidas, But just in case, eu dei uma carreirinha no jardim de inverno. I rushed along to my conservatory. E quando eu lá cheguei,
And when I got there, a planta estava derreada no vaso. the plant was all like fainted in the Eu fiquei vase. impressionado. I was very impressed. Botei gelo. I put more ice. Pelo amor de Deus, não faça isso comigo. I said, please, for goodness sakes, don't do this to Apliquei me. passes. I gave it healing. No dia seguinte, And the next day, estava queimada, it was all burnt out, como se tivesse recebido uma alta carga elétrica. as if it had received a high energy, electrical energy charge. Eu fiquei impressionado. I was impressed. Então eu telefonei a minha amiga. So I phoned my friend. Quando eu chamei ao telefone, When I called her to the phone, ela me disse: she said, eu já sei, I know. a planta morreu, não é? She said, your plant is deceased. Eu disse: é, morreu. I said, yes, it died. E aí ela confessou chorando Then she confessed in tears que tudo quanto ela olhava that everything that she looked e at gostava and that she liked morria. would die. Pássaro, Birds, crianças bonitas ficavam doentes. good-looking children will become ill. Pessoas tinham febre. People would have fevers. E então ela me disse: And she told me, dizem que é mal olhado. they say it's evil eye. Eu disse: não é do olhado. I said, it's not because of the Venha para nós conversar. gaze. Come and speak to me. E então expliquei-lhe que ela era uma antena de energia. So I explained that she was an antenna for energy. E toda energia é neutra. And energy is neutral. A eletricidade nos dá luz, Electricity gives us light, nos dá frio, it gives us cold, nos dá calor. it gives us heat. Ela é neutra. It's neutral. A direção que nós damos But the direction that we give it é que leva a determinadas finalidades. it will lead it to a different final Então eu objectives. expliquei que não eram os olhos dela, So I explained it was not her eyes, era a mente. but her mind. Quando ela via algo, When she saw something, ela ficava magoada por não ter she was upset because she didn't have it. e disparava dardos mentais. And she would release mental darts. Era essa energia que matava. And that was the energy that was killing it. Mas se ela aprendesse a dirigir essa energia But if she learned to direct this energy para a saúde de doentes, to help those who were ill, para estimular pessoas, to stimulate people, ela se tornaria uma notável médium curadora. she would become a very incredible healing medium. Procurei ensinar como que deveria controlar a mente. I tried to teach her how to control her mind, Ensinei-lhe a técnica da bioenergia, and I gave her techniques for bioenergy, transmitir passes, how to give healing, e ela se tornou uma excelente curadora, and she became an excellent healer, especialista em mal de Hansen, lepra, particularly helping people with leprosy e cânceres. and cancer. Quando os cânceres abrem ferida, When cancer causes open wounds, a especialidade dela é, ainda hoje, until today her specialty is, ela olha para a ferida she will look at the wound e imagina a ferida cicatrizando como botão, ou como uma rosa tornando-se botão. and she imagines the soul being healed like a rose that's open going back into being closed. Destende as duas mãos She puts out both her hands sobre a área on the area e descarrega a bioenergia. and she releases bioenergy. E invariavelmente, em uma semana, And invariably in 1 week, varizes cicatrizam. even wounds are healed. Feridas cancerígenas, Wounds caused by cancer, lepromas, the ones caused by leprosy, recuperavam-se. they recovered. Ela é da minha idade. She's my age. Eu não vou dizer quantos anos tem, porque é falta de educação dizer a idade da mulher. I'm not going to tell you how old I am because it's impolite to tell the lady's age. Eu tenho 86 anos. But I'm 86. Agora ela eu não sei quanto tem. I'm not quite sure how old she is. Porque a mulher que não tira 20 anos da sua idade não é feminina. Because if a woman doesn't lie for at least 20 years of her age, that's not very feminine. Então nós somos
verdadeiros dínamos. So we are true like dynamos, E é essa energia and it's this energy que os espíritos utilizam, that the spirits use, os bons the good ones para o progresso da humanidade, for the progress of humanity, os maus and the bad ones para afligir as criaturas humanas. to disturb human beings. Mas eu disse que a mediunidade pode ser intelectual, But I said that mediumship can be pode ser de intellectual, efeitos físicos. it can also be of physical effects, As curas são de efeitos físicos. and this kind of cures are of physical effects. As materializações dos espíritos, The materialization of os spirits, transportes de objetos sem contacto. the transportation of objects with no contact. Nasceu em Glasgow In Glasgow, por volta de 1833, around 1833, o que seria o maior médium de efeitos físicos da Grã-Bretanha, the greatest medium of physical effects of Great Britain was born, Daniel Douglas Home. Daniel Douglas Home. Era o médium dos reis. He was a medium to kings. Ele realizou sessões mediúnicas em Buckingham Palace He carried out mediumship sessions in Buckingham Palace para a rainha Vitória, for Queen Victoria, que ficou tão emocionada por rever o príncipe Alberto de volta, who was so moved by seeing Prince Albert back again, materializado, materialized, que ofereceu a Daniel um relógio de ouro, that she offered Daniel a golden watch, em cuja contracapa ela mandou escrever: and on the back she wrote, a Daniel, to Daniel, com gratidão de sua amiga Vitória. with gratitude from his friend Victoria. Daniel Douglas Home foi para a França. Daniel Douglas Home went to France, Realizou sessões notáveis para o imperador Napoleão III. and he did incredible sessions for Napoleon III. Realizou sessões para o Papa. He carried out sessions for the Pope, E conseguiu fascinar a notável escritora inglesa and he was able to fascinate the incredible English writer, Elizabeth Barrett Browning, Elizabeth Browning, a esposa de Robert Browning, the wife of Robert Browning, o maior poeta de língua inglesa dos tempos contemporâneos. the greatest poet of the English language of the Era of médium modern de times. efeitos físicos. He was a medium of physical effects. Ele conseguia flutuar no espaço, He could float in the air, ser fotografado de baixo para cima. to be photographed from the bottom upwards. E existem aqueles de efeitos intelectuais. But there are also those who have mediumship of intellectual effects. No Brasil, nós tivemos a maior antena paranormal do século XX. In Brazil, we had the greatest paranormal antenna of the 20th century, O médium Francisco Cândido Xavier. the medium Francisco Cândido Xavier. Ele escreveu mediunicamente 440 livros He wrote 440 books by automatic writing, e era de cultura elementar. and his only had primary education. Escreveu mensagens em 9 idiomas, He wrote messages in 9 languages, inclusive no idioma de Luxemburgo. including the language of Luxembourg. Publicou mais de 25 milhões de livros. He published over 25 million books, Nunca recebeu uma moeda, but he never took one coin for porque it. para nós espíritas, Because for us spiritists, a mediunidade é gratuita. mediumship is free, Este é um desafio. and this is a challenge. Fazer o bem To do good pelo prazer do bem. for the pleasure of goodness. A cultura de língua inglesa nas Ilhas Britânicas, nos Estados Unidos e no Canadá, The culture of the Anglo languages in the United Kingdom, Canada, and America, dão aos médios o nome de channel they call mediums channels. e sugere que eles vendam o fenômeno mediúnico. And they suggest that you can sell the mediumistic phenomenon. E médios muito bons And very good mediums tornaram-se profissionais. became professionals. Nós que seguimos a doutrina espírita, But when we follow the Spiritist doctrine, seguimos o conselho de Jesus. we follow the suggestion of Jesus Dar de graça o que de graça recebemos. to give freely what freely you received. E Allan Kardec nos sugeriu: And Allan Kardec suggested a mediunidade é uma coisa santa, that mediumship is a holy thing. que deve ser exercida cristãmente. There must be exercise in a Christian way. Quando nós falamos da mediunidade gratuita, When we speak about free mediumship, muitos profissionais nos perguntam: many professionals ask us, e de que eu vou viver?
how am I going to earn a living? Como qualquer cidadão do trabalho, This is like anybody else with your work, o trabalho convencional. conventional work. Eu trabalhei para o governo do Brasil 35 anos, I worked for the government of Brazil for 35 years. nos dias de domingo, On the Sundays, feriados, on das holidays, férias. on my annual leave, Eu me dedicava ao espiritismo. I dedicated myself to Spiritism. E depois que me aposentei em 1980, And in 1980, after I retired, dediquei-me totalmente a divulgar esta mensagem libertadora. I dedicated myself totally to spreading this message that frees people. Mas com qual interesse? But what interest is there? Transmitir às pessoas a alegria de viver. But to transmit to people the joy of living. Porque o espiritismo conseguiu a maior façanha da filosofia. Because Spiritism managed to have the greatest event of philosophy. Matou a morte. It killed death. A morte morreu. Death is dead. Olha que coisa fantástica. Isn't this fantastic? Porque a morte agora é uma porta que se abre da direção da vida. Because now death is a door that opens in the direction of life. Aqueles que pensávamos que estavam mortos Those that we thought were dead voltam, come back. comunicam-se conosco, They communicate with us. identificam-se, They identify themselves. falam-nos de uma outra realidade. And they speak to us about another reality. Dizem que a Terra é um mundo transitório, They say that the world is a transient place. que nós viemos de um mundo causal, That we came from a causal world. o mundo da energia. The world of energy. E a física quântica confirmou isso. And quantum physics confirmed this. Matéria, Matter, disse Einstein, Einstein said, é energia condensada. is condensed energy. E energia And energy é matéria desagregada. is matter that's broken up. Só existe energia There's only energy em vários estados de acordo com a aglutinação dos átomos. that are just in different states according to how close together the atoms are. Então, graças à mediunidade, So thanks to mediumship, crimes hediondos têm sido desvelados. Chris? Crimes. Well, horrible crimes have been revealed. Através da mediunidade de Chico Xavier, Through the mediumship of Chico Xavier, vários indivíduos que foram considerados assassinos several people that were considered as murderers foram liberados, were freed porque as vítimas vieram escrever que eles eram inocentes. because the victims came and wrote and told them that they were innocent. E de tal forma confirmaram And they confirmed this in such a que way as cartas mediúnicas that the mediumistic letters foram levadas ao tribunal were taken to the law courts e os jurados concordaram que realmente eram legítimas. and the jury agreed that these people were victims. 2 desses casos Two of these cases, tornaram-se jurisprudência internacional. they became like established laws for the international law. Então a mediunidade é uma bênção, So mediumship is a blessing porque nos proporciona confortar alguém. because it allows us to comfort people. Não pode haver uma dor mais doída There cannot be a more painful pain do que a da morte de uma pessoa querida. than that of the death of a loved one. Metade da nossa vida vai com aquele a quem nós amamos. Half our life goes with the one that we love. Nunca mais a nossa vida será igual. Our life will never be the same. A ausência física, The physical a absence convivência, of the living a together. morte interrompe. Death interrupts Mas this. quando nós temos a certeza de que esse ser volta, But when we are sure that this being comes back, nós sentimos, we feel, comunicamos-nos, we can communicate, recebemos informações, we can receive information, recebemos ajuda we receive help, ou podemos ajudar or we can help através das nossas orações, through our prayers, das nossas vibrações de amor e de ternura. our vibrations of love and kindness, Isso constitui uma verdadeira bênção. and this is a true blessing. A mediunidade é uma ponte So mediumship is a entre bridge o mundo físico between the physical e o world mundo espiritual. and the spiritual world. Mas será que nós todos podemos fazer isto? But I wonder, can we all do this? O amor de Deus não nos fez diferentes. For God's love has not made us different, Nós nos tornamos diferentes através dos nossos esforços. and we can become different by our own efforts. E a Terra é uma escola abençoada,
And the earth is a blessed school. Não é um vale de lágrimas. It's not a valley of tears. Um lugar onde viemos para sofrer. It's not a place where we come to suffer. Não estamos aqui para ser felizes, We are not here to be unhappy para pagar. or to pay. Estamos aqui para reeducar-nos. We are here to be E re-educated. para isso o Espiritismo recomenda a tese da reencarnação. And for this, Spiritism suggests the thesis of reincarnation. Como numa escola, Just like in a school. o mau aluno repete o ano. If you're not a good pupil, you repeat the year. Não é uma punição, This is not a punishment. é uma nova oportunidade que se lhe dá. This is a new opportunity that's given to you. Na escola da vida, In the school of life, quando nós nos equivocamos, when we make mistakes, quando desrespeitamos as divinas leis, when we disrespect the divine nós laws, voltamos we come back para repetir a experiência, to repeat the experience, para nos iluminarmos. to become enlightened. A mediunidade tem demonstrado isso, Mediumship has demonstrated this, especialmente entre os hipnoterapeutas, particularly amongst those practicing hypnosis, que nos leva para estados profundos de lembranças. which can take us back to deep states in which we remember. Um dos casos mais notáveis do mundo One of the most notable cases in the world aconteceu aqui na cidade de Cork, happened here in the city of Cork, quando Bradley Murphy, when Bridley Muff, uma jovem que se reencarna nos Estados Unidos, a young woman who's reincarnated in America, ao ser hipnotizada, when she's hypnotized, ela volta 200 anos she goes back 200 years. e descreve a antiga Cork, She describes the old Cork. que era uma cidadezinha, There was a little town, o lugar em que as carruagens paravam. a place where the horse-driven carriages. Conta os hábitos e as tradições She tells about the habits and the traditions através de uma moça que nunca saiu da sua cidade. through a woman who had never left her town. E mais tarde, informações e investigações realizadas And later information and research carried out confirmaram que eram absolutamente reais. confirmed that they were absolutely true. E hoje a regressão de memória And nowadays, memory regression a existências passadas to past existences esclarecem transtornos sexuais, explain sexual disturbances, conflitos de culpa, conflicts of guilty conscience, complexos de inferioridade, inferiority de complexes, narcisismo, narcissism, conflito de Electra, conflicts of Electra, conflito do pai atormentado pela filha, conflicts of a father tormented by a daughter, que Freud chamava conflito de Édipos. and those that Freud called the conflict of Oedipus. As raízes estão em outras So existências. the roots to these are in other existences. Desta forma, In this way, se nós pararmos para meditar, qual é a finalidade da minha vida? and we stop and think, what is the objective of my life? Somos adultos. We are adults. O tempo está passando. Time is passing. E cada dia estamos mais próximos da morte. And each day we are closer to death. Por mais antipática que ela seja, As much as we don't like it, ela sempre chega. she will always come. Principalmente quando a gente não quer, já notaram? Particularly when we don't want her to come. Ela é tão caprichosa que ela entra numa casa, She is so notable that she comes into a house. tem um velho doente, There's an old person who's sick, ela leva o jovem sadio e deixa o doente. and she takes a young person and leaves the old person. Há uma história muito curiosa que eu lhes vou contar. There's a very interesting story that I'm going to tell you. Naquele tempo antigo, In those olden days, em que se mandava telegrama, in which eu acho que muita gente nem sabe o que é. when telegrams were sent, I guess many of you have never heard of them. Cabograma. Cable messages. A morte mandou um rapaz uma notícia que ia buscá-lo no próximo sábado. Death sent a message to a young man saying she was coming to fetch him next Saturday. E ele tinha se casado naquele dia. And he had been just married that day. Ficou desolado. He was very unhappy. Mas a mulher olhou o telegrama e disse: meu bem, não se preocupe, But his wife looked at the telegram and said, don't worry, porque mulher dá jeito em tudo. because women, they can always sort things out. Ela disse: eu conheço a morte. She says, I know death. Ela é mulher como eu. She's a woman like me. Fique tranquilo. Be relaxed. Vamos desfrutar. Let's enjoy. Eu vou fechar novamente o telegrama. I will close the telegram again. Coloco o grampo no lugar. I will put it the sticky bit in the place, E coloco em cima da mesa. and I'll put it on the table. No sábado,
On the Saturday, você sai de casa you leave the house e vai para a festa de aniversário que terá ali na casa do senhor fulano. and you go to the birthday party that's happening in the other person's house. Quando a morte vier lhe buscar, And when death comes to fetch eu digo, you, mas ele não está. I'll tell her that you're not in, Está viajando. that you're traveling. A morte vai perguntar, e recebeu o telegrama? And death will ask, did you get my telegram? Recebi. She said yes. Mas eu não abro a correspondência de meu marido. She says, but I haven't opened my husband's correspondence. Mulher nenhuma abre a correspondência dele. Well, women never open their husband's correspondence. Deve ser então ali. So it's sitting over there. E claro, a morte vendo que você não sabia de nada, So death, seeing that she don't know about anything, lhe dará um prazo. will give you an extra time. Era lógico. This was logical. E ele passou a semana ótima. So he had an excellent week. No sábado, On the ele Saturday, raspou a cabeça he shaved his head e foi para a festa. and he went to the party. Às 6 horas a morte chegou. At 6 o'clock, death came. Pontualmente como Big Bang. As on the spot as Big Ben. Bateu a porta, a esposa veio. Death knocked on the door, the wife opened Olá, it. senhora morte. She said, hello, Mrs. Death. Passeando. Around here? Não, vim buscar seu marido. I said, no, I've come to fetch your husband. Mas como? I said, how come? A senhora não avisou. You haven't told us. Mandei um telegrama. She said, I sent you a telegram. Ah, deve ser aquele telegrama. Ele está viajando. He said, oh, it must be that telegram. Sorry, Há he's uma away. semana. And he's been traveling for a week. A morte lamentou muito. And death was very sad. Disse bem, então eu vou dar para ele 10 anos. So, okay, I'll give him then 10 A years. esposa ficou feliz. And the wife was very E a happy. morte saiu muito triste. And death left feeling very sad. Quando ela ia passando perto da casa da festa, And as she was walking past the house with the o party, dono da festa perguntou, senhora morte, the person hosting the party por said, que tão deprimida? oh, Mrs. Death, why are you so E sad? ela disse, fiz uma viagem inútil. She said, I made a useless Mas journey. vem aqui, She said, oh, come in here. venha tomar um refresco. Come and have a drink with us. Ela disse, mas ainda tenho 10 minutos, porque era 6 horas que eu ia levar o indivíduo. And she said, I still have 10 minutes because I was going to take the person at 6 o'clock, E ele está viajando. but he's traveling. Venha, senhora, fique da janela He says, come, lady, madam, come to the window e eu vou lhe dar uma Coca-Cola. and I'll give you a Coke Eu faço propaganda de Coca-Cola. because I advertise for Coke. E então, So then o candidato estava dançando. the candidate was dancing, E quando ele viu a morte, and when he saw death, ele procurou dançar mais, he tried to dance even fazendo more conta que não estava vendo. to pretend he couldn't see her. A morte tomou o refresco And death had her drink e disse para o homem, and said to the man, uma viagem desta. this kind of Olha journey, aqui, às 6 horas. look at this, 6 o'clock. Era a hora que eu ia levá-lo. This is the time I was going to take the Mas como person. ele não está aí, But as he's not there, só para não perder a viagem, in order for my trip not to be eu vou useless, levar aquele careca. I will take the bald one. E Somerset Maugham, And Somerset Maugham, que é o autor de uma história equivalente, who wrote a similar kind of story, diz que a morte é uma fatalidade biológica, says that death is a biological fatality da qual a gente não foge. that we cannot escape. Muitas vezes a gente foge para ir exatamente no lugar que ela está nos esperando. For sometimes we run away to go exactly to the place where she is waiting for us. Então vale a pena So it's worthwhile que nós meditemos em nossa realidade, that we think about our reality, que nós somos espíritos imortais. that we are immortal spirits, Ao abandonarmos a roupagem física, that when we leave our physical clothing, nós viveremos. we will live. A vida tem um sentido psicológico For life has a psychological meaning que vale a pena ser experienciada. that is worthwhile experiencing. Desta maneira, In this way, a mediunidade nos dá os elementos mediumship gives us the elements para poder comungar com o mundo espiritual, in order to be in communion with the spiritual world, para desvelar o Deus interno que dorme dentro de nós, in order to reveal the internal God that sleeps in para us, superarmos os desafios in order to overcome the challenges e encontrarmos a nossa plenitude. and to find our fulfillment. Faremos uma pausa de alguns minutos We'll have a little break of a few e minutes, teremos o prazer de responder a algumas perguntas. and I will have the pleasure of answering some questions. For your attention, thank you very much.
Do you think that as spirits attract similar spirits, also thoughts attract similar thoughts? So what we believe or think about it is likely to happen, as in the book Secret. Thank you. I'll say it in Portuguese now. Você acha que os espíritos atraem espíritos similares e também como os pensamentos atraem pensamentos similares? Que você ou o que a gente pensa? Será que isto nós podemos fazer acontecer aquilo que estamos pensando? Como no livro Secretos. Esse livro fez grande sucesso no mundo. This book was very successful in the world. E também no Brasil, O Segredo foi best-seller. And also in Brazil, the book Secrets was a bestseller. É recomendável que pensemos coisas boas. I recommend that we think good thoughts, Mas nem tudo aquilo que queremos conseguiremos tornar realidade. but not everything that we want, we will be able to make it into a reality. Porque para nós espíritas, Because for us, spiritists, existe a lei do karma. there is the law of karma. É que vale dizer That is the same as saying que toda causa produz um efeito. that every cause has an effect. E o efeito, quando é negativo, And when the effect is negative, nós somente modificamos we can only change it através de ações positivas e elevadas. through positive and higher actions. A sugestão hoje dos psicoterapeutas para que se pense no bem The suggestion today for psychotherapists is that you think about goodness, porque atrai o bem, because this attracts é muito goodness, válida. and this is very valid. Mas não quer dizer que vai acontecer tudo de bom que nós quisermos em nossa vida. But that doesn't mean that everything good that we want for our life is actually going to happen. É possível o espírito causar dor física no meio, cansaço, choque e etc. Is it possible for a spirit to cause physical pain on a medium, such as tiredness, shock, and sort of pins and needles? Naturalmente. Of course, Porque a criatura humana para nós espíritas é constituída de 3 elementos. because for us spiritists, human beings are made up of 3 parts. O espírito, The spirit, que é a energia pensante, that is the thinking energy, um envoltório semimaterial, the semi-material covering, muito conhecido dos esoteristas com o nome de corpo astral, well known to the exoterics as the astral body, que nós chamamos perispírito, and which we call the perispirit, e matéria. and matter. Esse nosso perispírito And our perispirit é o modelo organizador biológico. is the biological organizing model, É conhecido desde os egípcios antigos, and this is known since the ancient Egyptians. que o chamavam como Ka. They used to call it Ka, E através da história, and throughout history, ele tem mais de 200 nomes. it has over 200 different names. Então Allan Kardec demonstrou So Allan Kardec demonstrated que é um corpo de energia that it is a body of energy onde os nossos atos morais ficam registrados. where our moral actions become registered. Ele é responsável pela nossa aura It's responsible for our aura, e nas comunicações espirituais. and in the spiritual communications, Estas se dão através do perispírito. they happen through the perispirit. O espírito, que já não tem mais a matéria, For a spirit that has no longer a physical body, irradia o seu corpo astral, it irradiates its astral body, que o médium capta no seu perispírito, and the medium captures this in their own astral body, the perispirit, experimenta as sensações, and then they feel sensations, as emoções, emotions, dores pain, e etc. etc. Para tanto, So, esse médium é portador de faculdade física. that medium will have physical faculty. O que fazer? What can we do? Manter uma vida moral saudável To have a healthy moral life, para atrair os espíritos sadios to attract healthy spirits, e não os doentes and not those who are que sick, transmitem as sensações do que eles morreram. that transmit the sensations of what caused them death. Se a doutrina reconhece a regressão como positiva, o que dizer sobre consultas com médiuns sobre o futuro? É errado mesmo quando não é cobrado?
So, if the doctrine recognizes the practice of regression, what can we say about the consultations with mediums about the future? Is it wrong when it's not charged? A regressão Regression tem um efeito terapêutico. has a therapeutic effect. Se faz a regressão, You use regression não é para se saber quem foi, not to find out who you were, mas para se descobrir a causa do problema que hoje nos aflige. but in order to find out the cause of the problem that is afflicting us today. Então o arquivo está dentro de nós. So the file is within us, Como na psicoterapia convencional, just as in conventional psychotherapy, que vai encontrar a causa do trauma às vezes na infância. that will sometimes find the cause of the trauma in childhood. Quanto a consultar sobre o futuro, Regarding consultations about the future, é muita ingenuidade. this is very naive, Porque o futuro depende dos nossos atos atuais. because our future depends on our actions today. Estamos mudando a nossa vida a cada momento que mudamos de atitude. Every time we change our attitude, we're changing our future. Qual é a finalidade de saber do futuro? So what's the objective of knowing the future? Que vai casar, That you're going to get que married, vai ficar na Irlanda, that you're going to stay in que vai Ireland, voltar para o Brasil. that you're going back to Brazil. São questões que nós temos que decidir. These are questions that we need to answer ourselves. E se algum espírito vier falar sobre isto, And if any spirits come to talk about this, é um espírito fútil, it's a futile spirit, porque os espíritos responsáveis because the responsible não spirits cuidam dessas coisas que nos pertencem. don't deal with these things which belong to us. Se alguém quiser saber o futuro, If somebody wants to know about the future, eu já vou dizer o futuro de todo mundo. I'll tell you all of your futures. Todos vamos ser felizes. We are all going to be happy, Nenhuma das ovelhas que Deus confiou a Jesus se perderá. for none of the sheep that God trusted to Jesus will be lost. Nós vamos alcançar o reino dos céus, We shall all reach the kingdom of heaven que está dentro de nós. that is within us. Então viajemos para dentro, So let us travel inwards realizemos a autoiluminação. and let's carry out our self-enlightenment. E iluminados, And enlightened, seremos imensamente felizes. we will be immensely happy. É um futuro fantástico. Isn't this a fabulous future? O mais é complicação. The rest is just complication. Porque se for para casar hoje e divorciar amanhã, Because if you want to get married today, you get divorced tomorrow. voltar para o Brasil e se arrepender, To go back to Brazil and repent. fazer uma coisa e atormentar-se. To do something and then get disturbed by it. Está na hora de sermos mais maduros, Isn't it time to be more mature? pensar duas To vezes, think twice não tomar atitudes negativas, and to not have negative attitudes para não colhermos frutos apodrecidos. in order that we don't harvest rotten fruit. Gostaria de saber onde e como podemos aprender a direcionar nossa mente para os bons pensamentos. Os pensamentos são muito difíceis de serem controlados. I would like to know where and how we can learn to direct our mind towards good thoughts. Our thoughts are very difficult to be controlled. Buda nasceu no ano de 580 antes de Jesus. Buddha was born in the year 580 before Jesus, E ele já dizia and he used to say que o pensamento é um macaquinho louco que fica pulando de galho em galho. that our thoughts are like little crazy monkeys jumping from branch to branch, Que nós podemos controlá-lo but we can control him cultivando pensamentos bons by cultivating good thoughts e fixando-nos neles. and fixing ourselves on them. Há um livro muito bom que eu recomendo. There's a very good book that I recommend. Não sei como seria o nome em inglês, I'm not sure what the name is in English. mas o livro é do Dr. Emílio Mira e Lopes. The book is by Dr. Emilio Miri Lopes, O pensamento. and it's called Thought. É a história da evolução do pensamento. It's a story of the evolution of thought, Desde o pensamento arcaico since the archaic thought ao pensamento
pré-mágico, to the pre-magical thought, mágico, the magical, egocêntrico, the egocentrical, racional the rational, e cósmico. and the cosmic. 6 fases do pensamento. 6 phases of thought. E se a pessoa está desejando realmente mudar, And if a person really does want to change, pegue no Evangelho de Jesus, look at the Gospel of no Jesus, Sermão da Montanha, at the Sermon on the Mount, Mateus número 5. Matthew number 5. E cada dia leia um versículo. And each day read a verse. Demora 30 segundos. It will take 30 seconds. E durante o dia inteiro pense nele. And during the whole day, think about it. Vai educando o pensamento. This way you go educating your thoughts. Depois de algum tempo, After some time, está controlando totalmente o pensamento. you can be controlling your thoughts completely. O nosso pensamento é inquieto Our thought, when it's unquiet, is agitated. por causa da nossa ansiedade. That is because of our anxiety. Nós estamos aqui, We are here. mas tem muita gente ansiosa para que eu acabe logo para ir embora. But many of you are anxious that I should finish quickly so you can go home. Eu só vou acabar 11h30 da noite. But I'm only going to finish at 11:30. Então é uma questão de disciplina. So it's a question of discipline. Tente que vai dar resultado. Try because you will have results. Por que é aceitável psicólogos e hipnoterapeutas cobrar pela consulta? E não é aceitável para médiuns cobrar por sessões de cura, no sentido para viver se dedicando a isto como profissão. Why is it acceptable for psychologists and hypnotherapists to charge for their consultations, and it's not acceptable for mediums to charge for sessions of healing, in the sense that of living to dedicate yourself to this like a profession? O psicólogo e o hipnoterapeuta The psychologist and the hypnotherapist estudaram, have studied, o trabalho é deles. and it's their work. O médium de curas The medium of healing é um instrumento usado pelos espíritos. is an instrument that is being used by the spirits. E os espíritos que produzem a cura And the spirits that produce the cure, não ganham nada. they gain nothing. Por que o instrumento deve ganhar? So why should the instrument gain? Resposta: The porque answer. está dedicado. Because it's dedicated. Dedique-se ao trabalho convencional Dedicate yourself to your conventional work e socorra os infelizes nas horas de folga. and help the unfortunate in your free time. Não é que nós censuremos quem cobra, I was saying we're not censoring those who charge. é que nós cremos It's that we believe que o que Deus nos dá de graça, that what God gives us freely, de graça nós devemos dar. freely we should also give. Mas não temos nenhuma restrição But have no restrictions contra a pessoa que faça o que lhe aprouver. about people doing whatever they think is right. O que é fascinante no Espiritismo What is fascinating in Spiritism é que não condena nada. is that it doesn't condemn anything. Conscientiza a pessoa It just makes people aware para que haja com seu livre-arbítrio so that they use their free will, e depois colha os resultados da sua sementeira. and then they will collect the results of their harvest, of their sowing. O médium José Arigó The medium called José Arrigo, foi o maior curador do século XX. he was the greatest curing healer of the 20th century. Ele realizava cirurgias mediúnicas de olhos fechados. He carried out mediumistic surgery with his eyes closed. Fazia cortes orgânicos, He would cut the body sem anestesia, without anesthetics, e a pessoa não sentia absolutamente nada. and the people didn't feel anything. Não havia nenhuma infecção, There was no infection, cicatrizava na hora. and it would the wound would be healed immediately, Absolutamente grátis. totally free. Mas ele era funcionário de um instituto durante o dia. But he used to work in an institute during the day, E as pessoas lhe ofereciam pequenas fortunas and people would offer him small fortunes para que ele as atendesse a qualquer hora. so that he would see them at any time. E o guia espiritual dele, And his spiritual guide, Dr. Adolf Fritz, Dr. Adolf Fritz, um médico alemão da Primeira Guerra Mundial, a German doctor from the First World War, proibia-o de exercer a mediunidade fora da hora própria.
forbid him from exercising his mediumship outside the appropriate times. Porque ele, Fritz, Because he, que era o Fritz, cirurgião, who was a surgeon, não ganhava nada. was not earning anything. E Allan Kardec é tão sábio And Allan Kardec is so wise que ele diz o seguinte: that he says the following. se o indivíduo é um magnetizador If a person is a magnetizer e aplica as suas energias magnéticas, and the person is applying their own magnetic energies, pode ser um profissional. then the person can be a professional. Mas se for médium, But if the person is a medium, como instrumento, as an instrument, não é ele quem cura, it's not he who is curing, são os espíritos. but the spirits. E como os espíritos não ganham nada, And as the spirits aren't earning anything material, in material terms, não é justo que o médium desfrute. it's not just that the medium should benefit from this. Porque se o espírito não vier, Because if the spirit doesn't come, como é que ele vai curar? how can he do it? Então o que é que acontece? So what happens? Quando a mediunidade é paga, When the mediumship is paid for, em alguns casos, in some os cases, espíritos não vêm, the spirits don't come. porque eles não são obrigados a vir. Because there's no compulsion for them E to o come. médium se vê obrigado a And the medium then has to compensar a ausência deles, compensate for their absence dizendo o que pensa Vai e que ser- não tem caráter mediúnico. by saying what they think, which is not mediumistic. Porque os espíritos Because the spirits são as almas das pessoas que viveram na Terra. are the souls of the people who lived on earth. Têm caprichos, And they have their will, têm preferências they have their e preferences, têm uma ordem ética and they have an ethical order a que se submetem. to which they need to submit. Então não estão as nossas ordens 24 horas, So they're not at our will for 24 hours, porque eles também têm que evoluir. because they also need to evolve. Daí, So, o Espiritismo recomenda Spiritism recommends a ação da caridade, the actions of charity, porque afinal não tem preço. because there is no price. Tirar uma pessoa da amargura, To take a person out of their bitterness, quanto custa? how much does this cost? Curar de um câncer, imaginemos. To cure somebody from cancer, let's imagine. Restituir praticamente a vida. To restitute life. Será que é uma tabela de preço? I wonder if there is a table, a price table for this. E se a pessoa não se transformar para melhor, And if the person is not transformed for the vem outra better, doença. they will get something else. Porque as doenças são acidentes biológicos da vida. Because the illnesses are biological accidents in our Saímos de life. uns We leave from one para outros. and going to others. Então, o mais importante So the most important thing é a saúde moral, is our moral health, que evita quaisquer doenças. which will make us avoid other illnesses. Mas não é minha tese, But this is not my é de thesis. Jesus Cristo. This is Jesus' Sempre thesis. que ele curava alguém, Whenever he cured somebody, ele dizia: he would say, vai go e não tornes a pecar, a errar, and don't sin again. That is, don't make more mistakes. para que não te aconteça algo pior. So something worse doesn't happen to you. Porque a doença é o efeito de um ato negativo. For the disease is a result of a negative action. E a moderna técnica de saúde And the modern techniques of health estabeleceu established que toda vez que nós tivermos uma doença, that every time we have a disease, nós perguntemos: we must ask ourselves, o que é que a doença está querendo me dizer? what is this illness trying to tell me? Para procurar a razão daquele distúrbio orgânico, emocional ou psíquico. In order to find the reason for that psychic or emotional or physical disturbance, Para podermos gozar de paz interior. in order that we have inner peace. When you lose a loved one who you were very close to, is it fair to try and make contact with them through a medium or through prayer? Or should we leave them alone to be free and not bothered with earthly issues? Quando você perde um ente querido ao qual você estava muito próximo, será que é justo tentar fazer contato com eles através de um médium ou através da prece? Ou será que não devíamos deixá-los estar livres e não preocupá-los com coisas da terra? Será o ideal It would be ideal que não procuremos perturbá-los com nossas interrogações. that we should not disturb them with our questioning, Que oremos that we pray
procuremos sintonizar. that we try to find tuning in, Enviemos mensagens de ternura that we send messages of loving, e eles virão espontaneamente and they will come e spontaneously, nos transmitirão as mensagens. and they will give us messages. Encontrar-nos-emos nos sonhos. We will meet in our dreams, Teremos a oportunidade de sentir e saber como eles se encontram. and we will be able to know and to feel how they are. Quando vamos procurar um médium When we go in search of a e medium, pedimos para evocar determinado espírito, and we ask them to evoke a particular spirit, corremos o risco we are running the risk de vir um outro of another one coming e mentindo dizer que é aquele a quem nós chamamos. and lying to say that they are the ones that we've called. No Espiritismo, In Spiritism, não fazemos evocações. we don't do evocation. Deixamos que as comunicações sejam espontâneas. We allow the messages to be spontaneous. E a última pergunta, infelizmente. And unfortunately, this will be the last one. Gostaria de saber de que forma poderíamos melhorar espiritualmente para podermos viver melhor com a ansiedade e os estresses de massas de nossas vidas anteriores. Vidas materiais. I would like to know in which way we could improve spiritually in order to live better with our anxiety and stress of our material lives. A melhor maneira The best way de nos desenvolvermos espiritualmente to develop spiritually é cultivando is to cultivate algo que está fora de moda. something that is no longer fashionable, A gentileza. kindness. Nós nos esquecemos de ser gentis. So we are forgetting to be kind. Pequenos gestos de simpatia, Little gestures of being thoughtful, atitudes de bondade, actions of kindness, atos de perdão, actions of forgiveness, não carregar mágoas, not to carry ill feelings, não sentir ódio de ninguém. and not to be hating anybody. Porque se alguém não gosta de nós, Because if somebody doesn't like us, há tanta outra gente que gosta. there's so many others that actually do. Por que a gente vai dar valor a quem não nos quer bem se tem outros que querem? So why will we value the one who doesn't like us when there are so many others that do? Não aceitar o mal de ninguém. And not to accept the evil from anybody. Quando alguém nos der um presente, When somebody gives us a gift, nós só aceitamos se quisermos. we'll accept it if we want to. Se o presente for ruim, If it's a bad present, como se costuma dizer, um presente de grego, as we say, a Greek present, nós damos um riso. we smile, E muito obrigado, meu bem. we say, thank you very much, my love, E ficamos em paz. but we stay in peace. A melhor técnica é essa. That's the best technique. Não deixe ninguém lhe perturbar. Don't let anybody disturb you. Não aceite a perturbação dos outros. Don't accept the disturbance of others. Existem dois verbos: The two verbs, agir e reagir. to act and react. Toda vez que nós reagimos, Every time we react, é o instinto, is instinct. é o nosso temperamento violento. This is our violent temperament. E toda vez que agimos, And every time that we act, é a nossa razão, this is our reasoning, é a nossa lógica. our logic. Vou contar uma última experiência. I'm going to tell you one last story. Eu estava no ônibus superlotado I was in a very crowded e bus, estava com um sapato novo, and I was wearing some new shoes. marrom e branco. They were brown and white. Horrível. Horrible. Mas naquela época era lindo. But in those days it was the fashion, E eu tinha comprado a prestação. and I had bought it in installments. Então fui inaugurar o meu sapato. So I was using my shoes for the first time. O sapato quase me arruinou. The shoe almost ruined me Porque tinha um sapato marrom e branco. because I had this brown and white shoes. Comprei uma calça marrom, So then I bought some brown um trousers cinto marrom, with brown belt uma camisa de listra marrom e branco. and a shirt that was stripy, brown and white. Então fiquei aquela tragédia. So that was the tragedy. E fui me exibir num bairro elegante. And I went to show off in an elegant neighborhood. Mas eu dei uma sorte tão contrária But my luck was so bad que ao invés de entrar no ônibus do bairro elegante, that instead of getting on the bus going to the nice neighborhood, entrei no ônibus suburbano.
I got the bus going to the bad E neighborhood, o ônibus foi enchendo. and the bus started to get E full, eu recuando. and I went backwards Até que fiquei em passo de balé. until I was like a ballet dancer on my tiptoes. Da ponta dos meus pés, protegendo meu sapato marrom e branco. I was on my tiptoes trying to protect my white and brown shoes. Então entrou um homem de uns 100 quilos. So a man came in that must have weighed about 100 E eu kilos, tive a intuição. and I had an intuition. Ele vai pisar no meu pé. He's going to step on my Não foot. deu outra. That happened. Ele veio, He came, chegou no meu pé, he came to my foot, descansou 100 quilos. and he rested 100 kilos. Eu senti uma dor moral, I had a moral pain. nem foi física. It wasn't even physical. E me veio uma reação, And I had a reaction, um instinto. instinct. Mas ele era enorme. But he was very big. Eu então preferi agir. So I decided to act. Toquei no ombro dele I touched his shoulder, e disse: Olá, and I said, hello. olá. I said, hello. Você não está sentindo uma coisinha fofa embaixo do seu pé? He says, aren't you feeling a kind of soft something, little something under your foot? Eu disse: Estou. He said, yes. Eu disse: É meu pé. That's my foot. Tire a sua pata de elefante de cima do meu pé. So take your elephant foot off my foot. E ele, quando tirou com raiva, And when he moved away angrily, rasgou a pelúcia it, branca do sapato. it ruined the white bit of the shoes. Eu mandei consertar I had it repaired, e ficou aquela cirurgia cancerosa bem na parte branca. and it had this horrible scar exactly on the white bit. Mas ele olhou para mim. But he looked at me, O homem era uma montanha de músculos. and the man was a mountain of muscle. E perguntou: Não gostou não? And he said, didn't you like it? Ele disse: Gostei. Imagina se eu não I gostei. said, oh yes, it was lovely, thank you. Terminamos amigos. And I told my friends, E ele me contou uma história comovente. and he told me a very touching story. Ele andava provocando as pessoas That he was going around provoking para as people pessoas reagirem to make people react, e ele ter um motivo para matar ou morrer. so that he would have a reason to kill or to die. Ele trabalhava nas docas do cais, He worked in the port, mas a esposa estava louca. but his wife was crazy, Ele tinha estado em psiquiatras, and she'd been at the care of the psychiatrist, em seitas africanistas, in African rituals, e ela ficava amarrada. and she had to be tied up. Então, mais tarde, ele me apareceu em nossa casa espírita So later on, he came to our spiritist center, e me pediu para ir visitar a mulher. and he asked me to go and visit his wife. Eu fui visitá-la. I did. I went to see her. Ela estava amarrada de cordas, She was tied up dentro de quarto, with ropes in a room. os 3 filhos no outro quarto. There's 3 children in another room, E eu vi que se tratava de uma obsessão, and I saw it was a case of obsession, da influência de um espírito mau. of the influence of an evil spirit. Eu pedi para ele desamarrá-la, I asked him to take the ropes off. ele ficou com receio. He was worried. Eu o tranquilizei. I said I'll be okay. E então conversei com o espírito, So I spoke to the spirit. apliquei a bioenergia. I applied bioenergy, Ela se recuperou. and she recovered. Eu voltei 2 vezes, I went back twice, ela ficou curada. and she was cured. E eles passaram a frequentar a nossa instituição. And they started to go to our spiritist center, Ele ficou muito meu amigo até hoje. and he became my friend until E today. se tornou meu guarda-costas. And he became my bodyguard. Quando eu for a um lugar perigoso, When I go to a para dangerous oferir place to conferências, give a talk, porque eu faço conferências na praça pública sobre a paz, because I give talks about peace in the public places, ele fica de longe. he stays in the corner. E quando uma pessoa me abraça And when somebody hugs me e demora, and it takes too long, ele pergunta de lá numa linguagem muito popular: and he asks from there in a very popular language, empurra ou manero? should I push them or should I wait? Eu digo: maneira. I say, wait. E um dia eu perguntei: And one day I asked him, você lembra do you remember de um rapaz amarelinho, of a little yellow boy, magrinho, very skinny, de sapato marrom e branco? who was wearing brown and white shoes? Ele disse: não, tio. He says, no, uncle. Então eu lhe contei o caso. So I told him the story.
Ele riu muito. He laughed a lot. Ele disse, olha tio, eu até posso pagar o sapato. He says, Uncle, I can even buy you a new pair of shoes. Ele disse, meu filho, He said, son, mais importante do que um sapato canceroso é sua amizade. more important than those ruined shoes is your friendship. Então nós podemos reagir So we can react ou agir. or act. Então vamos agir sempre no bem. So let us always act in goodness. Eu gostaria de agradecer I would like to thank a generosidade dos nossos queridos amigos the generosity of our dear friends por nos receberem mais uma vez na querida cidade de Dublin. for receiving us once again in this dear city of Dublin. Desejo agradecer a 4 brasileiros gaúchos I would like to thank 4 Brazilian people from Rio Grande do Sul que há 40 dias estão correndo conosco pela Europa. that for 40 years have been running after me all through Europe. Esta é a 27ª conferência em 40 dias, This is the 27th conference in 40 days por 30 cidades, in 30 cities de 16 países, of 16 countries sem parar. without stopping. Deixamos para encerrar aqui This is where we are closing por causa da mística desta região. because of the mystic of this region. Esta ilha Esmeralda, This Emerald Island, como é chamada, as it's called, foi por nós elegida was chosen by me para encerrar o périplo que fazemos pela Europa há 29 anos. to close the trip that we're doing around Europe, and we've been doing for 29 years. Então agradecemos todas as gentilezas do grupo, So we'd like to thank all the kindness of the group, das equipes que prepararam tudo, of the teams that prepared everything, dos filmadores, of those that are filming, mas sobretudo a presença das senhoras e dos senhores, but above all, the presence of you, ladies and gentlemen, a quem dirigimos uma mensagem de ternura e de esperança. to whom we give a message of love and hope. É tão fácil ser feliz. It's so easy to be happy. Basta It's enough amar. to love. E em muito especial, And it's very special. desejo agradecer a esta irlandesa, No, he's calling me, he wants to thank me. They said this Irish lady, I'm not Irish. She's Finlandese. mas ela parece irlandesa, He said because he said I look Irish pelo acento, for her, for my accent. porque comigo ela aprende a falar inglês de qualquer jeito. Because when I speak to him, I speak English any old way. Ela é o meu médium de língua inglesa. She's my medium for the English language. A senhora Sinclair, So, Mrs. Sinclair, thank you very much. muito obrigada. E a todos. Till the next time. Até breve, se Deus quiser. Until soon, if God wills. Muito obrigado. Thank you.